Uma descoberta macabra ocorreu no Egito há alguns anos. Quer saber mais sobre ela? 16 mãos humanas cuidadosamente enterradas em 4 covas sinistras. A princípio elas não pareciam muito com mãos humanas, pois eram anormalmente grandes, mas eram humanas. Estranhamente só havia mãos direitas, não havia mãos esquerdas à vista. Descobriu-se que isso aponta para a prática de um ritual antigo e sombrio. A arte e os contos egípcios antigos falavam de uma cerimônia em que os guerreiros apresentavam a mão direita de seus adversários como prova de vitória e pediam ouro em troca. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, portanto, cortar a mão de alguém significava cortar seu poder eternamente. Garantir esse tipo de derrota era interessante para a parte vencedora. Aqui, a luta era entre egípcios e hicsos que viviam no que antes era conhecido como Canaã. O Egito sempre foi o centro de algumas descobertas que mudaram a história, e há algum tempo esse papiro foi encontrado. Se o esticássemos, ele seria apenas um pouco maior do que a altura de um arranha-céu. O menor arranha-céu do mundo, quero dizer, que está localizado em Utica Falls, Texas, Estados Unidos. Quando os seres humanos não escreviam no aplicativo Notes, eles escreviam nesta coisa, feita de medula dos caules de uma planta papiro. Há cerca de 2000 anos, os egípcios antigos escreveram algo que lembrava um livro, no qual descreviam a maioria de suas tradições funerárias e suas visões da vida após a morte. Ele é considerado um dos textos mais importantes do Egito Antigo e ainda é vendido em livrarias até hoje. Esse antigo manuscrito foi desenterrado de uma câmara localizada ao sul da pirâmide de Djoser, em Saqqara. Ah, sim, Djoser é a pirâmide mais antiga do Egito, e não as pirâmides de Gizé, como a maioria das pessoas pensa. Recentemente, o local de Saqqara ficou repleto de arqueólogos entusiasmados que provavelmente encontraram uma das mais antigas múmias completas do Egito. Eles acreditam que essa múmia bela e bem preservada era de um homem rico. Ela foi descoberta em um poço profundo coberta por camadas de folhas de ouro. Há muitos símbolos que mostram que ele era um homem importante e rico, como a faixa que usava na cabeça, o bracelete no peito e o fato de ter sido embalsamado com uma túnica, que era reservada aos melhores do Egito. A parte mais emocionante de toda a descoberta foi encontrar o local de descanso selado com argamassa, exatamente como os antigos egípcios o haviam deixado há 4.300 anos. Isso pode parecer estranho, mas em 2008 os arqueólogos descobriram uma pirâmide desaparecida. Ela desapareceu porque se deteriorou ao longo de 4.000 anos. Hoje só é possível ver sua base. Era um local muito importante nos tempos antigos. Disse que ao redor da área da pirâmide, os antigos realizavam um tipo especial de cerimônia, em que os sumos sacerdotes carregavam restos mumificados de touros sagrados. Eis um fato interessante. Os antigos egípcios acreditavam que os touros Apis eram encarnações terrenas da divindade da cidade de Mênfis e estavam ligados a rituais de fertilidade. No entanto, não era qualquer touro Apis. Precisava ser totalmente preto com uma única marca branca entre os chifres e uma série de características muito específicas. Eles eram selecionados pelos sacerdotes locais e homenageados até morrerem. Depois disso, eram mumificados e enterrados em galerias subterrâneas. Essa pirâmide desaparecida meio que sumiu por volta do século XVIII. Foi um arqueólogo alemão que a encontrou pela primeira vez no vilarejo de Saqqara. Ele a chamou de pirâmide sem cabeça quando a encontrou pela primeira vez. Mas anos depois da descoberta oficial, a areia do deserto apareceu e cobriu tudo. Houve algumas escavações entre os séculos 19 e 20, mas não foram muito sistemáticas. É por isso que os cientistas ficaram tão entusiasmados quando escavaram a base de uma pirâmide inteira depois de remover um monte de areia de 8 metros que a cobria. Ah, e arqueólogos americanos estão escavando um cemitério no Egito que pode conter mais de 1 milhão de corpos mumificados. Até o momento, os arqueólogos escavaram cerca de 1.700 múmias. Uma das principais diferenças em relação a outras múmias egípcias clássicas é que essas pessoas não eram reis e faraós. Eram plebeus que provavelmente viveram há cerca de 1.500 anos, quando o Egito era controlado pelo Império Romano e Bizantino. O nome do cemitério é legal, no entanto: The Way of the Water Buffalo, caso queira dar uma conferida na sua próxima viagem. Além de touros e búfalos, os antigos egípcios também gostavam de babuínos. Está vendo um padrão aqui? E no início do século XX, os arqueólogos descobriram um local repleto de babuínos mumificados, em um lugar chamado The Valley of Monkeys, ou Vale dos Macacos. Um animal não teria sido mumificado se não fosse considerado importante. Alguns animais eram mais importantes do que outros, pois estavam ligados a divindades específicas.
Os chacais eram ligados a Anubis, o antigo deus da vida após a morte, e os gatos eram comparados à divindade feminina Bastet. Os babuínos eram muito importantes, pois acreditava-se que estavam ligados a Thoth, a divindade da sabedoria e conselheiro de Ra, uma das divindades supremas do Egito. Os arqueólogos que estudaram o interior dos Andals não ficaram muito felizes. Eles acham que esses babuínos foram mantidos dentro de casa e privados da luz do sol durante a maior parte de suas vidas. Eles tinham deficiências extremas de vitamina D e eram mal alimentados. Talvez Thoth tenha se irritado com os guardiões dos babuínos. É só um palpite. Como nunca há um dia entediante para os arqueólogos no Egito, eles também encontraram múmias humanas com línguas de ouro. Como os egípcios eram muito ligados à vida após a morte, eles acreditavam que línguas de ouro poderiam ajudar uma pessoa a falar quando ela passasse para o outro lado. Quero dizer, é uma hipótese remota, mas por que não? Algumas dessas múmias foram colocadas em caixões de madeira com artigos como colares, cerâmica, artefatos de ouro em forma de flores de lótus e escaravelhos. E iPhones. Brincadeirinha. Um novo templo também foi descoberto recentemente no Egito. Os cientistas acreditam que ele foi dedicado a homenagear Zeus Cassius. Essa divindade seria o cruzamento entre Zeus, a todo-poderosa divindade grega do céu, e o Monte Cassius. Ao escavar a península de Sinai, no Egito, os arqueólogos avistaram 2 colunas de granito rosa saindo do solo. E bingo! Eles acreditam que essas colunas representavam o portão da frente do templo e desmoronaram durante um terremoto há muitos anos. E por falar em divindades, não havia apenas divindades super sérias. Recentemente, cientistas descobriram um anel de ouro em uma cidade ao sul do Cairo. Não, Frodo não é mágico. Era um anel de ouro normal, mas tinha a representação da divindade dos prazeres e das festas, originalmente chamada Bes. Essa divindade é frequentemente descrita em textos sagrados como um anão gordinho e feliz. Atualmente, muitas das tatuagens que fazemos são desprovidas de qualquer sentido e são feitas apenas para fins estéticos. No entanto, no Egito Antigo, as mulheres faziam tatuagens como um símbolo de proteção para o parto. Pelo menos é o que os cientistas pensam. Na região do Nilo foram encontradas algumas múmias que tinham tatuagens bem preservadas, o que é uma raridade, pois a pele se deteriora com muita facilidade. 2 dessas mulheres tatuaram a parte inferior das costas, e os desenhos eram simples. Havia principalmente imagens, incluindo o mesmo anão rechonchudo de que acabamos de falar, Bes. Ele também tinha uma imagem lateral como protetor das mulheres durante o parto. Você acreditaria em mim se eu te dissesse que os antigos egípcios inventaram os robôs? Não? Bem, é porque isso não é totalmente verdade. Claro, eles eram astrônomos, matemáticos e engenheiros, e de alguma forma também incluíram uma invenção excêntrica nesse pacote, uma divindade automatizada que alguns cientistas chamam de Hathor. Essa estátua de madeira estava no Metropolitan Museum of Art há anos, até que alguém percebeu seu segredo. Com a ajuda de uma máquina de raios-x, os especialistas descobriram um sistema operacional mecânico dentro dela. O eixo semelhante a uma polia vai do ombro da estátua até a sua perna esquerda. Quando o sistema gira, a estátua levanta e abaixa sua mão. Ei, me escolha, me escolha! Levantei a mão bem alto! Se alguém finalmente inventar a viagem no tempo e você embarcar em uma viagem ao passado, não reconhecerá muitas das coisas que conhece e ama hoje. A Estátua da Liberdade e as pirâmides egípcias, alguns aparelhos básicos, como o controle remoto e o laptop, e até mesmo o milho que você come no almoço, mudaram para além do reconhecimento. Quando as pirâmides foram originalmente construídas no Antigo Egito, em Gizé e em outros lugares, elas não pareciam nem um pouco marrom-arenosas. Todas elas eram cobertas por calcário branco. Se você as visse sob o sol quente da África, teria que desviar o olhar, pois eram muito lisas e brilhantes. Os construtores usaram cerca de 6 milhões de toneladas desse material somente para a Grande Pirâmide de Gizé. Ela é a maior que você ainda pode ver em sua viagem ao Egito. As regras locais eram bastante parcimoniosas e reutilizavam algumas das pedras de revestimento em outros projetos de construção. Um grande terremoto no século XIV também soltou algumas das pedras. Portanto, você não verá muito calcário, mas parte dele ainda está lá, no topo da pirâmide de Khafre, em Gizé. Parece que ela tem um segundo pico em cima do primeiro. Nos tempos antigos, todas as pirâmides costumavam ter pedras de cobertura chamadas pyramidions, cobertas com uma mistura de ouro e prata. A maioria delas se perdeu ao longo dos séculos, mas você ainda pode ver algumas em museus.
Elas mostram imagens de divindades egípcias. As pirâmides provavelmente foram modeladas com base em uma pedra pontiaguda sagrada, a Bem-Bem. Ela representava os raios do sol. Agora, levantar pedras pesadas não era tão simples sem a tecnologia que temos hoje. Acho que você concordará comigo se ajudou seus amigos a se mudarem pelo menos uma vez e eles te fizeram carregar o sofá. Mas os egípcios inteligentes do passado pensaram nisso e escolheram o formato de pirâmide. Ele permite que o peso seja distribuído uniformemente por toda a estrutura. A Estátua da Liberdade também passou por uma grande reforma desde que foi inaugurada em 1886. Acredite ou não, ela costumava ser de cor marrom brilhante, como uma moeda de 1 centavo. 20 anos depois, mudou sua cor para verde. Não se tratava de uma declaração de moda, mas de uma reação química. A estátua é coberta por centenas de finas folhas de cobre. Quando o cobre reage com o ar, ele forma naturalmente uma camada protetora chamada verdete. Essa camada protege o que está sob ela contra a corrosão, e é por isso que as estátuas e outros objetos feitos de cobre, latão e bronze podem durar tanto tempo. Quando a Lady Liberty ficou verde pela primeira vez, as autoridades decidiram que seria uma boa ideia pintá-la por toda parte. Isso foi muito antes das mídias sociais, portanto, não era possível simplesmente deixar um comentário irritado no post que descrevia a ideia. Mas eles escreveram sobre isso nos jornais locais, e o público não gostou da ideia. Em seguida, o Times entrevistou um fabricante de cobre e bronze e ele confirmou que não deveriam repintá-la porque a remoção da camada protetora significaria destruir a estátua. Ao longo dos anos, as pessoas sugeriram pintar a Lady Liberty várias vezes, mas ninguém nunca o fez. Não sei quanto a você, mas não consigo imaginar essa estátua em outra cor, então acho que é melhor assim. Você gosta de bananas tanto quanto eu? Da próxima vez que saborear uma suculenta e macia, lembre-se de que precisa agradecer a reprodução seletiva por essa textura. As bananas selvagens originais tinham muitas sementes grandes e duras e pouca polpa deliciosa. E quem não gosta de uma melancia docinha? Ela tem uma história de mais de 5.000 anos e costumava ter uma polpa amarga, branco-amarelada e era muito difícil de abrir. A reprodução seletiva salvou o dia novamente e as melancias ficaram muito mais doces. Os cientistas japoneses foram além e inventaram a versão sem sementes. A avó do milho é uma grama mexicana chamada teozintos. Os grãos dessa grama eram pequenos e difíceis de obter. Os agricultores de muitos milhares de anos atrás guardavam as sementes apenas das plantas que eram maiores ou mais saborosas, ou com grãos mais fáceis de moer. Obrigado, meus amigos, por nos darem o milho que é comestível e até mesmo delicioso. E imagine só, os abacates selvagens eram tão pequenos que cabiam facilmente na palma da mão. O caroço deles era tão grande que você não encontraria muito material comestível em seu interior. Eles também tinham uma casca muito mais dura do que as que estamos acostumados. Você provavelmente não conseguiria trabalhar muito sem o seu querido computador de hoje, mas não sei dizer exatamente a quem agradecer por essa invenção. O ABC de 1942 é um dos concorrentes ao título de primeiro computador. É a abreviação de Atanasoff Berry Computer, computador Atanasoff Berry, que recebeu o nome de seus inventores na Universidade Estadual de Iowa. O ABC pesava mais de 300 quilos. Sim, o seu deve ser bem mais leve do que isso. Esse grandalhão consistia em cerca de 300 tubos de vácuo e tinha um tambor rotativo, um pouco maior que uma lata de tinta, que continha pequenos capacitores. Um capacitor é um dispositivo capaz de armazenar uma carga elétrica, como uma bateria. O ABC podia resolver problemas com até 29 variáveis diferentes para ajudar os cientistas a economizar tempo. Como os computadores modernos, ele usava dígitos binários, uns e zeros, para representar todos os números e dados. Por isso, foi possível fazer os cálculos eletronicamente. E agora, minha parte favorita. O ABC concluía uma operação a cada 15 segundos. Só para você comparar, hoje são milhões de operações por segundo. Diferentemente da tecnologia que usamos hoje, o ABC não tinha um programa armazenado que pudesse ser alterado. Portanto, o programa só podia executar uma única tarefa de cada vez. Um operador tinha que anotar a resposta intermediária e, em seguida, descá-la de volta para o computador. Parece ser mais um motivo para ficarmos felizes por vivermos no século XXI. O controle remoto que você usa para todos os tipos de aparelhos também tem um longo caminho. Nikola Tesla, que nos deu a corrente alternada, projetou um dos primeiros controles remotos sem fio em 1898.
Ele batizou sua invenção de Teleautomaton e a demonstrou em um barco em miniatura controlado por ondas de rádio. O barco tinha uma pequena antena de metal presa a ele. Tesla enviava sinais para o barco usando uma caixa com uma alavanca e uma chave telegráfica, que era sua versão de um controle remoto. Esses sinais acionavam os contatos elétricos do barco e moviam o leme e a hélice, e Tesla controlava o barco. O conceito de controle remoto logo se espalhou para outros aparelhos. O primeiro controle remoto de televisão surgiu em 1950. Ele foi projetado pela Zenith Radio Corporation e chamado de Lazy Bone, ou osso preguiçoso em tradução livre. Não leve isso para o lado pessoal, por favor. Esse Lazy Bone tinha um cabo enorme que era conectado ao aparelho de TV. E aqueles que o testaram não se apaixonaram pela invenção, porque tropeçavam no cabo. Sinto sua dor, meus amigos. Se você mora ou trabalha em um dos últimos andares, vai adorar este aqui. Conheço o primeiro elevador de passageiros. Ele viajava a uma velocidade de 12 metros por minuto. Não é o mais rápido, eu sei, comparado ao recorde atual, que é de 12 metros por segundo. Mas, ei, ele foi construído em 1857 em Nova York e era mais uma atração turística do que uma necessidade. O elevador tinha um motor a vapor escondido no porão de um prédio de 5 andares. 3 anos depois, ele foi desativado porque o público não gostou. Na mesma época, Otis Tufts registrou a primeira patente de uma ferrovia vertical. Sua invenção incluía um vagão real com um banco interno para as pessoas se sentarem. Me parece um ótimo lugar para curtir com os amigos. O que você acha? Em seguida, começaram a adicionar elevadores a hotéis luxuosos em todo o mundo. Eram salas inteiras com um design sofisticado, assentos estofados e espelhos nas paredes, e às vezes até um pequeno lustre. Havia um operador obrigatório que fechava a porta e o vagão iniciava sua subida super lenta. Ainda era mais uma questão de estilo do que de velocidade, então acho que eu escolheria as escadas. Os verões no Oriente Médio são tão quentes que mudam drasticamente a paisagem e fazem cidades inteiras ressurgirem do passado. Foi o que aconteceu em 2018, quando a cidade construída por um império misterioso no Rio Tigre foi finalmente liberada de sua armadilha de água. Arqueólogos correram para o local, pois não queriam perder a rara chance de escavar o local e aprender mais sobre a sua história. Eles acreditam ter encontrado a cidade Zakiko da Idade do Bronze, fundada há mais de 3.000 anos e totalmente submersa nos anos 80, quando uma represa foi construída em seu lugar. Ela costumava ser um centro movimentado do Império Mitanni para caravanas na popular rota comercial. Tinha água, o que é uma raridade na área, e era uma garantia de sucesso. Sabemos muito pouco sobre o outrora poderoso império, pois os cientistas não encontraram nenhuma crônica escrita nos locais escavados. É por isso que os arqueólogos ficaram entusiasmados ao encontrar um palácio inteiro do governante local. Vários anos depois, quando a área ficou livre da água novamente, foram encontradas algumas fortificações que protegiam a cidade de inimigos. O ponto alto da sua expedição foi encontrar um enorme depósito público para mercadorias comerciais e colheitas, pilhas de trigo e cevada, além de metal e madeira importados. O pão era o alimento básico para os habitantes locais, e eles também adoravam grandes panelas de sopas de legumes e ensopados para o almoço. Cada família criava ovelhas, cabras, vacas e porcos, de modo que tinham uma fonte constante de leite e carne para ocasiões especiais. Todas as construções encontradas até agora foram feitas com tijolos moldados a partir de lama. As paredes que ficavam submersas por mais de 40 anos estão muito bem preservadas, como se tivessem sido tapadas por água ainda ontem. O Palácio Real se destaca por ser maior do que as outras construções, ter paredes mais grossas e até mesmo pavimentos feitos de tijolos de barro cozido que foram selados para serem à prova d'água. O rei local deve ter mantido boas relações com o imperador do Império Maior, do qual Zakiko era dependente. Os comerciantes que viviam na cidade coletavam vigas de madeira e as levavam para os armazéns. As vigas chegavam pelo rio Tigre vindas das florestas nas montanhas ao norte e a leste da Mesopotâmia. Os comerciantes vinham até aqui para vender suas mercadorias e depois atravessaram o rio Tigre a caminho das fronteiras. Zakiko prosperou como centro de comércio por cerca de 6 séculos, até ser atingida por um grande terremoto em 1350. Arqueólogos encontraram 5 vasos de cerâmica contendo mais de 100 tabletes de argila feitos logo após o terremoto. É quase um milagre que pequenas placas de argila não queimada tenham conseguido sobreviver debaixo d'água por décadas. Aqueles que as criaram devem ter feito anotações na argila enquanto ela ainda estava úmida. Eles escreviam sobre qualquer coisa, desde colheitas recém-armazenadas até notas para outros reinos.
Depois deixavam a mensagem secar ao sol. Os escribas tinham até mesmo que aprender um idioma diferente para que todos fora da cidade pudessem ler. Os cientistas acreditam que os tabletes encontrados faziam parte de um arquivo particular. Eles esperam decifrar as anotações para saber mais sobre a história de Zakiko e de todo o império após o terrível terremoto. Os danos aos edifícios foram tão grandes que foi impossível restaurar Zakiko à sua antiga glória, e se houve algum sobrevivente, deve ter deixado a cidade. Várias décadas depois, os assírios, que também viviam na Mesopotâmia, estabeleceram-se aqui. Eles construíram suas casas sobre as ruínas da cidade abandonada e usaram como muros externos todas as estruturas que conseguiram encontrar dos antigos residentes. Mas eles permaneceram aqui por apenas 50 anos e então decidiram construir uma nova capital em um solo mais fértil para ganhar um bom dinheiro com a agricultura. Os arqueólogos que trabalhavam em Zakiko tiveram que interromper as escavações quando o nível da água voltou a subir e cobriu a cidade. Eles selaram as ruínas com folhas de plástico bem ajustadas e colocaram pedras e cascalho por cima. Eles esperam que isso ajude a proteger o local de valor inestimável contra a erosão da água e evite que ele desapareça completamente. Eles sabem como a água da represa é importante para a região, mas se ela voltar a baixar, eles prometem continuar as escavações. Havia uma comunidade movimentada no atual deserto de Taklamakan, na China, há cerca de 1.600 anos. Ela vivia ao longo do rio Nia, que atravessava o deserto por quilômetros e obtinha sua água do derretimento da neve nas montanhas. Após 3 anos de trabalho na área, arqueólogos e cientistas conseguiram desenterrar 8 tumbas no deserto. Graças ao calor do deserto, as roupas e os artefatos dentro delas estavam quase como novos. As pessoas que as usavam devem ter vivido na antiga cidade de Nia. Nia costumava fazer parte de um reino próspero no centro da rota comercial da Rota da Seda e tinha uma população de mais de 3.000 pessoas. Depois, as areias do deserto se tornaram selvagens e engoliram a cidade inteira. Os arqueólogos só encontraram as ruínas de Nia no início do século XX. Cientistas de diferentes países tentaram resolver seus mistérios. Parece que as tumbas descobertas no final do século XX pertenciam a pessoas ricas. Havia alguns itens caros em seu interior: uma aljava e um arco, pontas de flechas de metal, brincos de ouro e um colar de contas de vidro, uma caixa de laca com um pente, maquiagem e um kit de costura em uma das tumbas. Havia também seda de alta qualidade, e mesmo as cores vivas, como o verde e amarelo, não desbotaram. O tecido também tinha caracteres chineses, com citações de livros históricos que ajudaram cientistas a identificar o período em que foi feito. Posteriormente, os arqueólogos também encontraram um grande local de moradia e o restante de 3 edifícios em ruínas. Provavelmente serão necessários muitos anos para entender por que a cidade caiu e o que aconteceu com seu povo. Arqueólogos sauditas e franceses se uniram perto de Riad, capital da Arábia Saudita, e encontraram um antigo assentamento que data de 8.000 anos atrás. Os cientistas usaram todo tipo de tecnologia bacana, como escaneamento a laser, drones e fotografia aérea para desenterrar essa joia da era neolítica. Eles encontraram um assentamento em um ponto de acesso arqueológico local. Entre os tesouros que descobriram estavam um templo de pedra, restos de um altar e mais de 2.000 sepulturas. Todas essas descobertas nos informam sobre práticas e rituais antigos. A equipe também encontrou as fundações de 4 enormes edifícios, torres angulares e pátios ao ar livre, todos com reservatórios subterrâneos para armazenar água para uso agrícola. Havia também um sistema de irrigação inteligente com canais e cisternas, o que permitiu que a cidade prosperasse em um dos desertos mais secos do mundo. Desenhos rupestres gravados na montanha próxima retratavam a vida cotidiana dos habitantes locais. As escavações estão sendo feitas na área há mais de 40 anos e os cientistas seguem encontrando novos artefatos para responder a mais perguntas. Pescadores encontraram ossos, ferramentas e artefatos antigos com 9.000 anos de idade no fundo do Mar do Norte. Arqueólogos e paleontólogos britânicos e holandeses correram para ver as descobertas, pois esperavam que pudessem ser evidências da submersa Doggerland. E eles não ficaram desapontados. Havia até mesmo conjuntos perfeitos de pegadas deixadas por povos mesolíticos que aqui viveram. 12.000 anos atrás, durante a última era glacial, as ilhas britânicas não eram ilhas. Havia uma massa de terra composta de muitas colinas, pântanos e florestas densas que as conectava ao continente europeu. Essa massa de terra era Doggerland, onde uma sociedade pré-histórica de caçadores-coletores vivia e prosperava. Mas então o nível do mar começou a subir a uma velocidade de 1 a 2 metros por século, pois as geleiras estavam derretendo lenta, mas continuamente.
Os habitantes locais tiveram que se mudar para áreas que hoje pertencem à Inglaterra e à Holanda. Os especialistas decidiram aprender mais sobre a história de Doggerland usando dados de empresas petrolíferas que trabalham no Mar do Norte. Até agora, foram criados modelos digitais de como a área de 47 mil km² poderia ter sido antes de desaparecer sob as ondas. Ainda é preciso analisar amostras de antigos insetos e plantas e o DNA de animais para obter um quadro completo. Você pode me dizer que dia é hoje? É muito fácil. Basta olhar para seu smartphone e pronto. Você sabe imediatamente o dia, o mês e o ano. Mas será que sempre foi tão fácil saber a data? Será que os povos antigos tinham um conceito de um ano que dura 365 dias? Sim e não. Os calendários maias tinham ciclos. Isso é próximo do que chamamos de ano. Mas o ciclo maia era muito mais longo, 819 dias. E é aí que começa o mistério. 819 dias em comparação com o quê? Quando esse calendário começa e quando ele termina? Os cientistas estavam se fazendo essa pergunta há décadas. Eles descobriram e decifraram o calendário maia na década de 1940. Recentemente, 2 cientistas americanos apresentaram uma solução. Então, o que eles fizeram de diferente de seus antecessores? A dupla decifrou o código ampliando seu pensamento. Eles expandiram o calendário de 819 dias para 45 anos completos. Isso é 20 vezes mais longo do que o ciclo original, e um padrão começou a surgir. Esse foi um grande avanço porque os maias contavam o tempo de uma forma complicada. Você pode esquecer os números arábicos de fácil leitura que temos hoje. Esses povos antigos usavam glifos, imagens minúsculas que representam caracteres. Algo como os ícones em sua área de trabalho ou símbolos universais. Quando você vê um pequeno ponto com 3 linhas curvas acima dele, você sabe que há uma rede Wi-Fi disponível. O calendário maia usava glifos que representavam animais ou fenômenos naturais. Por exemplo, havia símbolos para um jaguar e uma águia. Cada glifo marcava um dia. Cada ciclo é repetido 4 vezes. Vamos chamar esses 4 ciclos de blocos. Os maias coloriram cada bloco de forma diferente. Os cientistas acreditavam que essas cores correspondiam às 4 direções cardeais. Vermelho era o leste, branco o norte. O oeste era preto e, finalmente, o amarelo marcava o sul. Mas então veio a década de 1980. Sim, essa foi uma década estranha. Os cálculos estavam todos errados. Os pesquisadores determinaram que as cores estavam associadas à posição do Sol no céu. Descobriu-se que a cor amarela representava o ponto mais alto do Sol, que é chamado de zênite. O branco era o ponto mais baixo, chamado de nadir. Parece que o calendário mostrava o quanto os antigos maias eram bons em astronomia. Isso é mais evidente em Chichén Itzá. Essa principal cidade maia está localizada na península de Yucatán. Lá existe uma impressionante pirâmide de degraus. Ela é dedicada à divindade da serpente emplumada, e seu alinhamento é perfeito. Algo maravilhoso acontece aqui 2 vezes por ano, durante os equinócios, momentos em que o Sol brilha diretamente sobre o Equador. Nessas 2 datas, o dia e a noite têm a mesma duração. No local da pirâmide, a luz do Sol ilumina primeiro a escultura da cabeça da serpente na base da estrutura. Em seguida, ela sobe os 91 degraus. Isso cria a ilusão de que uma serpente está descendo a pirâmide. Até hoje, as pessoas se reúnem para testemunhar essa visão. E deve ter sido ainda mais impressionante quando os maias concluíram a estrutura. Você sabe o que é um período sinódico? Eu também não. Mas os astrônomos maias sabiam. O período sinódico é o tempo que se passa antes de um corpo estelar dar uma volta completa. Por exemplo, esse é o período entre 2 luas cheias. Quando você olha da Terra, esse período dura aproximadamente 30 dias. E os maias olhavam para os céus sem parar. Eles anotavam cuidadosamente os períodos sinódicos de todos os planetas, de Vênus a Saturno. Esses antigos astrônomos mantinham registros de quase todos os corpos celestes. Mas o que isso tem a ver com o calendário deles? Os cálculos dos pesquisadores americanos revelaram a ligação. Tomemos como exemplo o planeta mais próximo do Sol. Seu período sinódico é de 117 dias. Multiplique isso por 7 e você chegará a qual número? Exatamente 819. Coincidência? Definitivamente não, porque os períodos sinódicos de outros planetas também coincidem perfeitamente com um número mágico. Mas isso não é visível em um ciclo maia. Os cientistas tiveram de expandi-lo várias vezes para descobrir o padrão. Há uma razão pela qual ninguém conseguiu decifrar o código por tanto tempo. Eles estavam concentrados em um único planeta. O truque era adicionar o cálculo maia para todos os planetas. Os pesquisadores só precisavam ver o quadro geral. Isso nos leva ao ano de 2012. Você se lembra de que algumas pessoas achavam que o mundo acabaria em 21 de dezembro?
Isso acabou sendo um fracasso. Estamos vivos e bem. Mas o que deu início a esse falso boato? O calendário maia, é claro. Esses povos antigos basearam seu calendário em longos períodos de todos os planetas. Isso incluía muita matemática complicada e muita multiplicação. 2012 foi simplesmente o momento em que o ciclo deles terminou, conhecido como a contagem longa. Esse período é o mesmo do nosso ano. Para os maias, 2012 era algo como 31 de dezembro para nós, apenas o fim de um ciclo no qual eles mediam um tempo. Portanto, não havia necessidade de entrar em pânico. As festas de fim de ano podem ser um pouco loucas, mas o mundo não acaba em 1º de janeiro. Os maias estenderam mais do que seu calendário. Borracha era o nome do jogo. Sim, você ouviu corretamente. Esses povos antigos estavam produzindo diferentes tipos de borracha 3.000 anos antes que um famoso americano fizesse. Eles extraíam o látex natural da seringueira, uma substância leitosa que pode ser transformada em borracha. E não eram os únicos. Os cientistas encontraram evidências de que seus vizinhos, os astecas e os olmecas, faziam a mesma coisa. Mas o que acontecia com a borracha? Eles não precisavam de pneus de carro, com certeza. Mas é legal ter um belo par de sandálias para a praia. Os espanhóis escreveram sobre calçados com sola de borracha que os nativos usavam. Infelizmente, os cientistas ainda não os encontraram. Isso seria um grande passo para a arqueologia. Portanto, os maias brincavam com borracha. Os pesquisadores supõem que eles produziam bolas de látex. Elas eram saltitantes e variavam em tamanho, desde uma bola de softball até uma bola de futebol. Um típico jogo de bola maia envolvia 2 aros. Você deve estar pensando em basquete, mas não é bem assim. Os aros eram colocados em paredes com 7 metros de altura. Compare isso com o padrão da NBA de 3 metros. E o aro era ao contrário. Há também um lado doce na história dos maias. Esse povo antigo gostava de chocolate. De fato, a palavra moderna chocolate provavelmente vem de seu idioma. E significava água amarga. Ok, você entendeu a parte amarga, mas por que a água? Os maias não produziam chocolate na forma como conhecemos hoje. Eles não faziam barras de chocolate, eles o bebiam. Os grãos de cacau esmagados eram excelentes bebidas. Com o tempo, os maias aperfeiçoaram a mistura e até acrescentaram especiarias. Alguém quer um drink de chocolate ardente com pimentas cozidas e farinha de milho? Quem sabe, talvez essa bebida realmente tenha um sabor agradável. As sementes de cacau eram sagradas e usadas como moeda. Os pesquisadores acreditam que todas as classes sociais podiam desfrutar desse sabor. Chocolate grátis para todos soa bem até hoje. Mas onde os maias conseguiam água limpa para suas bebidas de cacau? Do mais antigo e conhecido sistema de filtragem do hemisfério ocidental, baseado em zeólito, minerais que contêm compostos de alumínio e silicone. E adivinhe só, os modernos purificadores de ar e água ainda usam esse material. A tecnologia maia vence mais uma vez. De volta à Europa, Roger Bacon desenvolveu um sistema de filtragem de areia em 1627, cerca de 1800 anos depois dos maias. Mas e quanto às regiões sem rios, lagos ou nascentes? Os engenheiros maias tinham tudo planejado: a água da chuva. Eles escavavam grandes reservatórios no leito rochoso de calcário. Em seguida, revestiam essas cavernas subterrâneas com uma camada de um material impermeável. A etapa final era criar pequenos canais que coletavam a água das colinas acima. Os cientistas estimaram que apenas um desses reservatórios poderia conter, em média, 10.000 galões de água da chuva, o suficiente para encher 55 banheiras de hidromassagem modernas. Sempre que você ouve falar de ruínas antigas, quase nunca as imagina suspensas em algum lugar ou simplesmente penduradas aleatoriamente no galho de uma árvore, certo? Na verdade, para a maioria dos artefatos antigos que temos expostos em museus de todo o mundo, os arqueólogos fizeram um trabalho de escavação impressionante. Veja bem, os edifícios têm essa maneira engraçada de desaparecer com o tempo se não forem devidamente cuidados. Às vezes, precisamos reutilizar alguns materiais, portanto uma construção mais antiga pode ser sacrificada no processo. Outras vezes, as casas são abandonadas e uma vez expostas aos elementos da superfície, como chuva ou luz solar, não tem chance. Algumas simplesmente desmoronam devido à boa e velha erosão. Portanto, a única maneira de uma peça arquitetônica sobreviver ao teste do tempo é se, de alguma forma, ela tiver sido enterrada profundamente. Agora, como essas coisas acabaram enterradas em primeiro lugar? Bem, é uma verdadeira comédia de erros. As cidades antigas tinham o hábito de elevar gradualmente o nível do solo, como uma criança adicionando coberturas ao seu sundae. Veja, nesses assentamentos as pessoas estavam sempre ocupadas coletando alimentos e materiais de construção para acompanhar a população em constante crescimento. Mas quem tem tempo para lidar com resíduos e lixo? Essa tarefa não estava exatamente no topo da lista daquela época. Portanto, quando se tratava de construir novas casas, as civilizações antigas achavam muito mais fácil economizar seu suor e lágrimas empilhando os escombros e construindo por cima. Mas isso não é tudo.
Ocasionalmente, os rios também inundavam e depositavam uma camada de sedimentos no chão das cidades, encapsulando ainda mais essas construções antigas. E nessas regiões secas, como o deserto, onde o vento gosta de exibir seus movimentos de dança com areia e poeira, você pode apostar que era uma luta constante manter os estabelecimentos limpos. Um exemplo hilário é a Esfinge, que tinha sua cabeça enterrada na areia até que um grupo de arqueólogos atirou em 1817. Algumas cidades antigas acabaram sendo encobertas por terem sido completamente abandonadas. Com menos atividade humana para controlar sua expansão, as sementes das plantas não resistiram à oportunidade e brotaram por toda a parte. Então absorveram o dióxido de carbono do ar e cresceram, acrescentando mais e mais volume ao solo. Essas raízes atrevidas decidiram até mesmo estabilizar o solo feito de matéria vegetal em decomposição, criando camadas e mais camadas. É como se fosse o maior projeto de bricolagem que a Mãe Natureza embarcou, com as plantas como suas leais ajudantes. O ato de escavar os segredos de civilizações antigas não se trata apenas de desenterrar um mundo perdido. É também uma busca épica para revelar os tesouros ocultos sob as camadas da história. Mas em primeiro lugar, como os arqueólogos sabem onde cavar? Se tudo está coberto por camadas e mais camadas de sedimentos, detritos e raízes de plantas, esses especialistas devem ter algum tipo de sistema no qual se baseiam antes de embarcar em um novo projeto, certo? Para começar, nem sempre são eles que sugerem uma escavação em um determinado local. Vou explicar. Digamos que você seja um empreiteiro e queira construir um novo e sofisticado complexo de apartamentos em sua cidade. No entanto, algumas legislações locais têm certas exigências para que o projeto possa ser iniciado. Por exemplo, antes que alguém comece a construir em um terreno, talvez seja necessário levar especialistas para verificar o solo. Podem ser arqueólogos, geólogos ou paleontólogos, que precisam ficar de olho nas coisas durante o desenvolvimento. Se forem descobertos artefatos ou ecofatos, palavra sofisticada para remanescentes orgânicos, esses especialistas entram em ação para escavá-los e estudá-los. Mas e quanto aos locais que não tem nada a ver com escavadeiras e chapéus amarelos? Os arqueólogos têm mais de um truque na manga quando se trata de localizar pontos de interesse antigos. Mergulham fundo nos registros históricos com uma boa dose de trabalho de detetive. Ao farejar documentos e mapas antigos, podem montar o quebra-cabeça da atividade humana em uma área específica. Se um local já tiver sido visitado antes, melhor ainda. Encontrar registros de escavações anteriores ou relatos históricos pode dar aos cientistas muitas informações sobre onde continuar sua caça ao tesouro. Antes de eles começarem a mexer suas pás, se envolvem em uma missão de escaneamento visual. Munidos de um sistema de grade, percorrem o local mantendo os olhos abertos para quaisquer artefatos que possam estar escondidos logo abaixo da camada superior da terra, de ferramentas de pedra moída, vidros históricos e até mesmo depósitos de lixo antigos. Sim, eles também são valiosos. Esses exploradores de olhos aguçados conseguem identificar sinais de atividade humana mais rapidamente do que a maioria das pessoas. Se tropeçarem em solo de entulho, termo sofisticado para depósito de lixo, terão certeza de que os seres humanos já habitaram o local. No entanto, os arqueólogos não dependem apenas de suas pás de confiança. Eles contam com um arsenal de aparelhos para ajudar na busca de maravilhas ocultas. As ferramentas geofísicas são como suas armas secretas. Veja o medidor de resistividade, por exemplo. Essa engenhoca inteligente mede o componente elétrico do solo e quaisquer características ou artefatos enterrados, como uma parede, por exemplo, criarão uma leitura de resistividade diferente do que a do solo ao redor. Os magnetômetros e o radar de penetração funcionam de maneira semelhante, mostrando possíveis indícios de tesouros antigos no solo. E quem poderia se esquecer do nosso velho e confiável amigo, o GPS? Ele ajuda a mapear locais precisos, como um mapa do tesouro de alta tecnologia que leva diretamente ao pote de ouro. Você gostaria de visitar virtualmente alguns dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo? Então siga-me! No Reino Unido, por exemplo, encontrará esse lugar interessante chamado Stonehenge. É um dos muitos Henges espalhados por aí, mas este é realmente o melhor. Imagine o seguinte: pedras maciças e antigas, altas e imponentes, dispostas em um anel externo e uma ferradura interna, com algumas pedras menores para garantir a segurança. E adivinhe só, elas existem há mais de 5.000 anos. Isso sim é um caso sério de longevidade sólida como uma rocha. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. De acordo com o folclore local, o lendário mago Merlin sacou sua varinha mágica e, puf, ele teletransportou essas pedras enormes da Irlanda. Aparentemente, alguns gigantes as haviam reunido lá, mas Merlin decidiu que elas ficariam muito melhores em seu novo local. Outros acham que são apenas os restos em ruínas de uma antiga edificação espiritual romana. Essas estruturas incríveis foram construídas por nossos ancestrais da Idade do Bronze, com suas ferramentas simples e tecnologia limitada. Eles conseguiram criar essa obra-prima monumental. Impressionante, não é?
Infelizmente, ainda há muito que não sabemos sobre essa área. O propósito inicial de Stonehenge permanece um mistério até hoje. Claro, há muitas teorias, mas os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre o assunto. No entanto, sabemos que o monumento está perfeitamente alinhado para captar o nascer do sol durante os solstícios de verão e inverno. A antiga cidade de Pompeia é um sítio arqueológico igualmente incrível. Imagine o seguinte: o Monte Vesúvio, um notório causador de problemas, decidiu fazer uma birra vulcânica e cobriu completamente essa antiga cidade romana. Isso a transformou em uma cápsula do tempo, localizada nos arredores da atual Nápoles, na Itália. Avançando rapidamente para o ano de 1748, quando um grupo de exploradores aventureiros encontrou Pompeia. Veja só, eles descobriram um tesouro de coisas boas bem preservadas. Ruas, casas, comida, provavelmente um pouco estragada naquele momento, joias brilhantes, esculturas extravagantes, afrescos coloridos, utensílios domésticos cotidianos e até mesmo restos de animais e humanos. Foi como uma festa arqueológica épica. Ao que parece, Pompeia tinha de tudo: casas e vilas elegantes, uma enorme arena com 20 mil lugares, pequenas lojas de artesanato, locais de encontro como tavernas, e não vamos nos esquecer dos locais mais picantes como as luxuosas casas de banho. Há ainda o Santuário de Apolo, onde as pessoas costumavam se reunir para sua dose diária de adoração. E, é claro, o movimentado coração da cidade, o Fórum, onde todas as pessoas descoladas costumavam se encontrar. E adivinhe só, Pompeia é tão legal que entrou para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1997. E isso é como o hall da fama definitivo para a grandiosidade histórica. Ela também inclui muitos outros edifícios e locais famosos, como o Taj Mahal na Índia e a Acrópole de Atenas, na Grécia. Imagine descobrir uma cidade antiga sem sair do conforto de sua casa. Em 1963, um homem da província de Nevşehir, na Turquia, fez exatamente isso. Ele estava reformando sua casa, então derrubou uma parede no porão e encontrou uma sala misteriosa. Ao continuar cavando, viu um túnel. Foi assim que a cidade subterrânea de Derinkuyu foi encontrada. Trata-se de um dos assentamentos subterrâneos de vários níveis mais profundos da Capadócia e de toda a Turquia. Essa obra-prima da engenharia tem 8 níveis. Os habitantes deles tinham acesso a porões, depósitos, capelas, uma escola, sala de estudos e outras estruturas. Todos os andares são conectados por uma extensa rede de túneis. Acredita-se que a cidade subterrânea foi construída como um abrigo. Não é possível ver a construção do lado de fora. Sua profundidade é de aproximadamente 85 metros. O complexo era grande o suficiente para abrigar cerca de 20 mil pessoas, além de rebanhos e mantimentos. Há também um poço de ventilação de 60 metros. As pessoas o usavam tanto para a passagem do ar quanto como cisterna, que fornecia água para os aldeões que viviam na superfície e também para os que se escondiam embaixo. Curiosamente, quem ficava nos níveis inferiores conseguia cortar o abastecimento para os de cima e o térreo. Isso mantinha a água segura de envenenamento potencial. O local foi projetado para proteção. Os túneis podem ser bloqueados por dentro com enormes portas redondas de pedra rolante. As passagens eram extremamente estreitas. Invasores em potencial tinham que entrar um de cada vez. Parece que pensaram em tudo no século 7 a.C. Os arqueólogos acreditavam que os frígios foram os primeiros a construir os níveis. Depois deles, a estrutura foi aproveitada e aprimorada na época romana. Foi quando as capelas foram adicionadas. A época áurea de Derinkuyu, no entanto, foi durante a era bizantina. Mas como essas pessoas conseguiram criar esses túneis? Bem, a rocha em que os esculpiram não era comum. Era uma vulcânica macia. Surgiu devido a um processo geológico que começou há milhões de anos. Erupções vulcânicas cobriram a área com cinzas espessas. Em seguida, solidificou-se nesta pedra macia. Quando as forças naturais do vento e da água erodiram as partes mais moles, apenas os elementos duros permaneceram. Curiosidade: as chaminés de fada também são feitas de rocha macia vulcânica de formato complexo, mas se formaram naturalmente sem qualquer intervenção humana. Ainda estamos na Turquia, mas desta vez nosso destino é Çanakkale, onde um mito ganhou vida. Por 3.000 anos, as pessoas acreditaram que a Ilíada de Homero era ficção e que Troia nunca existiu. Em 1863, tudo mudou. O expatriado Frank Calvert descobriu ruínas antigas no oeste do país. Ele estava convencido de que pertenciam à antiga Troia.
Heinrich Schliemann examinou a área em 1868. Foi quando a cidade viu a luz do sol novamente depois de tantos séculos. O local tem camadas complexas. Ao longo dos anos, 9 cidades antigas foram construídas umas sobre as outras. Os historiadores dizem que a área estava estrategicamente localizada entre a Europa e a Ásia, por isso se tornou um próspero centro comercial e cultural. Essa posição estratégica tornou Troia atraente ao longo da história. Após o conflito troiano, ela foi abandonada entre os anos de 1100 e 700 a.C. Então, os colonos gregos redescobriram a área e Alexandre o Grande a governou. Os romanos a invadiram. Falando desse evento, a primeira coisa que você veria ao visitar o local é uma réplica do cavalo de madeira de um filme rodado em 2004. A próxima parada é Lothal. Na década de 1950, este e vários outros sítios arqueológicos de Harappan foram descobertos na Índia. Essas novas províncias estenderam os limites da civilização do Vale do Indo. Lothal foi uma parte importante do povo Harappan. Tinha vastos campos de algodão e arroz, além de uma fábrica de miçangas, que eram feitas de pedras semipreciosas como ágata. Muitas foram encontradas mais tarde na Mesopotâmia, o que serve como evidência de que Lothal era um próspero porto comercial. Os arqueólogos acreditam que fazia parte de uma antiga rota comercial. Vestígios de agricultura? Check. Remanescentes de comércio? Check. O que mais? Restos de edifícios residenciais, ruas, calçadas de banho e esgotos. Algum planejamento urbano real e exemplos impressionantes de urbanização precoce. A cidade foi bem construída. Havia casas modernas, algumas tinham 6 quartos, banheiros, um grande pátio e até uma varanda. Lothal também contava com o cais conhecido mais antigo do mundo, que a conectava ao rio Sabarmati e à rota comercial. A antiga cidade maia de Calakmul está localizada no sul do México, na floresta tropical de Tierras Bajas. Entre os anos de 500 e 800, foi o lar de mais de 50 mil pessoas. Havia uma praça central cercada por distritos externos. E se contarmos tanto os habitantes de todos eles quanto os que viviam no centro, a população chegava a mais de 1,5 milhão de pessoas. Foi um local habitável durante 12 séculos. Acredita-se que teve mais construções do que qualquer outro assentamento maia escavado na região. Depois do ano 1000, a civilização pré-colombiana enfrentou uma queda. O lugar que já foi o centro da Mesoamérica foi quase completamente abandonado. Calakmul estava no coração da segunda maior floresta tropical da América. Mas a área está bem preservada, então se você a visitar, poderá imaginar como era a vida nos antigos tempos maias. Os restos da cidade incluem complexos arquitetônicos e monumentos esculpidos, sistemas de defesa, pedreiras, recursos de gerenciamento de água, terraços agrícolas, enormes pirâmides de templos e palácios, sem mencionar uma variedade de enfeites corporais e outros objetos que os acompanham. Isso prova que sociedades complexas organizadas pelo Estado viviam nessa floresta tropical. Os maias retratavam a natureza em suas pinturas, cerâmicas, esculturas, rituais e até comida. Estamos indo para um lugar que as pessoas achavam que não existia. A cidade de Thonis Heraklion apareceu apenas em algumas inscrições e textos antigos. Acontece que ela estava esperando para ser descoberta durante milhares de anos. Os cientistas vasculharam a maior parte da costa do Egito. Mas então, o arqueólogo Frank Godil e sua equipe detectaram um rosto colossal olhando para eles debaixo d'água. A antiga Heraklion foi achada completamente submersa a 6,5 km da costa de Alexandria. Nas ruínas da cidade perdida, havia 64 navios, 700 âncoras e um tesouro de moedas de ouro. Os arqueólogos consideram uma estátua de 5 metros de altura e os resquícios do templo como as descobertas mais importantes da expedição. Naquela época, o local tinha cerimônias e celebrações que aconteciam no templo de Amun. As ruínas e artefatos foram feitos de granito e diorito, por isso estavam em boas condições mesmo após o contato com a água durante séculos. Eles dão às pessoas um vislumbre de como era a vida há 2.300 anos em um dos portos comerciais mais importantes do mundo.
A cidade tinha uma rede de canais. Você pode pensar nisso como uma antiga Veneza egípcia. Eles ligavam muitos portos e ancoradouros separados. Torres, templos, casas e outras estruturas também eram conectados por pontes. Thonis Heraklion era o principal porto do país para o comércio internacional e a cobrança de impostos. Ninguém sabe ao certo como o local acabou submerso, mas os arqueólogos relacionam o fato a causas naturais. No final do século II a.C., provavelmente após uma inundação, Heraklion ficou coberta de água. Então Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, tornou-se mais gloriosa. Mas antes disso, essa era a principal porta de entrada para o Egito. Assim, após o desastre, muitos navios que se dirigiam para lá tiveram que mudar de rota e ir para Alexandria. A cidade perdeu sua glória até sua redescoberta em 1933. Mesa Verde é um parque nacional americano no Colorado e a maior reserva arqueológica dos Estados Unidos, com mais de 5.000 sítios arqueológicos, incluindo 600 moradias em penhascos. Seu nome vem do formato das montanhas da região, com topos planos e encostas íngremes. O parque é um sítio arqueológico ancestral pueblo. A partir de 7500 a.C., um grupo de paleoameríndios nômades viveu sazonalmente em Mesa Verde. Eles eram caçadores, coletores e agricultores e construíram os primeiros pueblos da região. No final do século XII, começaram a erguer enormes moradias em penhascos, que agora são as estruturas mais conhecidas do parque. Você está andando pela rua e vê uma loja de antiguidades de aparência estranha chamada Quinquilharias Eternas do Senhor Incrível. Como fica curioso, entra lá, dá uma olhada em todas as coisas estranhas. De repente, um velho papel de pergaminho dobrado chama sua atenção. É um mapa mundi, mas há algo errado com ele. Em vez de mostrar os países como você os conhece, apresenta a localização de 4 mitos e civilizações perdidas. O Senhor Incrível, o proprietário da loja, se aproxima depois de perceber seu choque e diz: "Este mapa não lhe permitirá encontrar esses lugares nem nada, mas posso lhe explicar as lendas por trás deles se quiser." Vou começar com Atlântida. Talvez você a conheça como o reino subaquático do Aquaman, mas a Atlântida, a ilha fictícia, foi, na verdade, apresentada pela primeira vez em 2 obras de Platão. De acordo com ele, era uma civilização altamente avançada que existiu cerca de 9.000 anos antes de sua época, e sua história foi transmitida por poetas, autores e outros. Platão escreveu sobre Atlântida e seus cidadãos para dar uma lição de moral e ensinar sobre os perigos da arrogância, bem como a respeito da eventual queda daqueles que buscam muito poder. Em seus diálogos, Platão afirmou que Atlântida era um grande e poderoso império, respeitado em todas as partes do mundo. Foi fundada por seres que eram metade divindades e metade humanos e, depois de algum tempo, tornou-se uma grande potência naval. O fato de ser uma ilha repleta de ouro, prata e outros metais preciosos certamente a ajudou. Mas, além disso, também era conhecida por sua arquitetura de tirar o fôlego e tecnologia de ponta, bem como por seus inúmeros animais selvagens raros e exóticos. Os Atlantes tinham orgulho de suas grandes conquistas e da perfeição de sua civilização, mas seu orgulho excessivo traria sua ruína. Eles acreditavam que eram tão superiores que poderiam assumir o controle de qualquer nação. Isso os levou a lançar uma série de invasões. Conquistaram muitas das terras do Mediterrâneo, mas quando chegou a hora de entrar em Atenas, os atenienses resistiram com uma força extraordinária, de modo que os atlantes foram finalmente derrotados. Platão afirmou que as divindades, então, ficaram furiosas com os atlantes por causa de sua maldade, ganância e imoralidade, e por essa razão os puniram, enviando terremotos que fizeram com que Atlântida afundasse no mar. Embora os primeiros registros escritos sobre Atlântida tenham sido obras de Platão, algumas pessoas ainda acreditavam que sua história era verdadeira e tentaram identificar a ilha de Atlântida com países reais. Houve quem sugerisse que ela poderia estar localizada no mar Mediterrâneo, perto da costa da Espanha ou da Itália. Outros pensaram que poderia estar localizada no Caribe, na costa da América Central ou do Sul, mas não havia nenhuma evidência sólida para apoiar qualquer uma dessas afirmações.
No entanto, uma teoria em particular parecia mais plausível do que as outras. Localizada no Mar Egeu, a ilha de Santorini era o lar de uma sociedade minoica altamente avançada. No entanto, devido a uma enorme erupção vulcânica, foi destruída há cerca de 3.600 anos, fazendo com que os minoicos desaparecessem repentinamente. Essas semelhanças entre os Atlantes fictícios e os minoicos históricos fizeram de Santorini uma boa candidata para as especulações. Mais uma vez, ainda havia falhas importantes, como o fato de a época em que o Platão disse que a Atlântida foi destruída não coincidir com a da erupção de Santorini. Portanto, a Atlântida ainda continua sendo considerada nada mais do que uma lenda popular no mundo científico. Agora vamos nos mover na direção nordeste do mapa. Diz o Senhor Incrível. De acordo com a mitologia celta bretã, havia uma cidade magnífica chamada Is, também conhecida como Caris, que se erguia sobre a baía de Douarnenez, na região da Bretanha, na França. Era a cidade mais rica de todo o Atlântico e especialmente famosa por seus belos jardins e edifícios. Todos os seus cidadãos viviam confortavelmente e felizes lá. Dahut, que era a filha do rei Gradlon nas lendas e na literatura bretã, tinha um profundo amor pelo mar. Ela implorou ao pai que construísse uma cidade na beira do mar e foi assim que Is foi fundada. Mal sabia Dahut que seria responsável pela destruição do amado presente de seu pai. Como a cidade era cercada pelo mar, precisava ser protegida por um dique equipado com comportas que só podiam ser abertas na maré baixa. Só que a única pessoa que tinha as chaves delas era o próprio rei. Um dia, um belo cavaleiro vermelho chegou à cidade, mas não conseguiu passar pelos portões. Dahut ficou tão encantada com ele que quis deixá-lo entrar. Ela sabia que o pai era o guardião da única chave, então entrou sorrateiramente em seu quarto e a roubou dele. Em seguida, a entregou ao cavaleiro vermelho para que ele pudesse entrar e eles pudessem ficar juntos. No entanto, o cara era o príncipe das trevas e, intencionalmente, deixou o portão aberto para o mar revolto. As ondas logo engoliram toda Is. O rei Gradlon conseguiu escapar em seu cavalo mágico, mas Dahut não. Ela se transformou em uma sereia maligna que atraiu os marinheiros para o mar. Hoje, se você for a Quimper, uma cidade na Bretanha, noroeste da França, poderá encontrar a estátua do rei Gradlon montado em seu cavalo. Embora a cidade de Is seja uma lenda, os habitantes da costa da Bretanha acreditam que, nos dias em que as águas estão calmas, ainda é possível ouvir os sinos da cidade no fundo do mar, com um pouco de atenção. O Senhor Incrível então aponta para o Oceano Índico no mapa e diz: agora, você já ouviu falar sobre a Lemúria? Em meados do século XIX, alguns cientistas sugeriram que havia um continente no Oceano Índico, em algum lugar próximo ao sul do atual Sri Lanka. O primeiro a popularizar essa teoria foi o advogado e zoólogo britânico Philip Lutley Sclater. Em seu artigo Os Mamíferos de Madagascar, ele afirmou que encontrou fósseis de lêmures na Índia e não na África. No entanto, essa descoberta foi extremamente chocante para ele devido ao fato de que a terra natal original dos lêmures, Madagascar, é muito mais próxima da África. Ele propôs que isso só seria possível se algum continente maior conectasse as duas regiões, e afirmou que esse continente deve ter acabado afundando no fundo do oceano. Assim, o chamou de Lemúria e dessa maneira nasceu a teoria. As pessoas que vieram depois de Sclater levaram sua teoria um passo adiante e pensaram que a Lemúria também era o lar de uma raça extinta de humanos chamada Lemurianos, que tinham 4 braços e corpos enormes, além de serem os ancestrais dos humanos modernos e dos lêmures. É claro que, à medida que novas descobertas científicas foram feitas sobre as placas tectônicas, a evolução e o estudo do DNA, as teorias sobre o continente fictício chamado Lemúria foram desmascaradas. A última terra fictícia no mapa é Agartha, diz o Senhor Incrível. Com suas raízes no misticismo oriental, uma lenda diz que existe um reino chamado Agartha, bem abaixo da superfície da Terra. É onde todos os 4 cantos do mundo estão conectados por caminhos e túneis.
Dizem que há uma entrada secreta para Agartha escondida no deserto de Gobi. Construída pelos próprios agarthanianos usando tecnologia avançada que não pode ser detectada por nós aqui de cima. De acordo com algumas crenças, Agartha existe para contrabalancear as energias daqueles que vivem acima da superfície. Enquanto nós vivemos em um estado de pressa e emoções intensas, esse mundo abaixo é totalmente o oposto. Alguns até dizem que aqueles que escaparam da Atlântida fugiram para lá, para continuar suas vidas dentro do núcleo do planeta. E ainda, outros acham que essa é, na verdade, uma terra repleta de todos os tipos de monstros. Mas não precisa se assustar, pois a ciência moderna provou que o núcleo da Terra não é realmente oco e é uma bola sólida de ferro quente. Portanto, você pode cancelar seus planos de viagem ao centro da Terra caso tenha feito algum. Obrigado, Senhor Incrível! Todos nós já tivemos medo do escuro em algum momento de nossas vidas, não é? Quero dizer, você se lembra de ter sido colocado na cama por sua mãe ou pai depois que eles leram uma história assustadora com monstros e dragões ou até dinossauros? E quando seus pais estavam prestes a apagar as luzes e sair silenciosamente do quarto, você se lembrou, e se tivesse algo escondido debaixo da cama? Ou pior, se alguma criatura assustadora estivesse presa em algum lugar do armário? Você provavelmente poderia se levantar e verificar, mas estava muito escuro. Não seria ótimo ter uma fonte de luz que viesse de dentro do seu corpo, que daria sempre para usar quando você estivesse cercado pela escuridão? Infelizmente, nós humanos não somos capazes de fazer isso. Mas há um monte de criaturas por aí que conseguem de fato se iluminar. Isso é graças a algo que os cientistas chamam de bioluminescência. Animais e peixes que vivem no oceano tendem a ter esse talento com mais frequência do que outros. E você pode encontrar esses bichos em qualquer lugar, perto da superfície ou bem nas profundezas, 4 quilômetros de profundidade se você for bom em números. Eles usam a luz para muitas coisas, incluindo se comunicar com outros membros da espécie, atrair presas e até assustar inimigos. A bioluminescência é basicamente a capacidade de um organismo de emitir a própria luz. A química tem muito a ver com isso. Esses animais usam 2 produtos químicos, um chamado luciferina e outro de nome luciferase. Adicione um pouco de oxigênio e BAM! Luz! Se você já se perguntou se realmente está vendo bioluminescência ou se alguém acabou de deixar cair um bastão de luz no oceano, fique atento a brilhos azuis, verdes ou até mesmo vermelhos no mar. Eles geralmente estão espalhados por uma grande área. Isso pode até fazer a água parecer que tem glitter ou um céu estrelado. Você pode agradecer a lulas, pequenos crustáceos e algas por esse clima romântico. Agora tem o outro fenômeno em comum. Que tal uma cachoeira dourada? Não estou brincando, ela realmente existe. E é um fenômeno natural. Para vê-la, você terá que ir até a Cavalinha Falls, no Parque Nacional de Yosemite. Certifique-se de planejar sua viagem no inverno ou no início da primavera, pois essa é a única época do ano em que é possível ver esse fenômeno incrível. Não precisa de nenhuma explicação científica. Nada mais é do que a luz do sol ao entardecer, iluminando a queda d'água de uma forma tão única que a faz parecer um rio de lava, ou de ouro se preferir. Essa é a razão pela qual durante essa época do ano a Cavalinha Falls também é chamada de queda de fogo. Infelizmente, esse fenômeno está se tornando cada vez menos visível com o passar dos anos, principalmente por causa da seca e outros problemas relacionados ao derretimento da neve. Então, se você decidir visitar o local, fique de olho na cachoeira, pois o efeito é muito breve. Já ouviu falar de tempestades sujas? Elas também são chamadas de raios vulcânicos. Aparentemente, os especialistas que investigam o fenômeno ainda precisam entender bem o que é isso. Quando uma tempestade normal acontece, partículas com cargas positivas e negativas colidem, o que resulta naquela faísca gigante que chamamos de relâmpago. Ela também faz muito barulho, similar ao de um trovão. Mas quando um vulcão está em erupção, algumas das partículas de cinza vulcânica ficam eletricamente carregadas. E, ao serem projetadas no ar com uma força enorme, colidem e causam descargas elétricas. Todo esse processo faz parecer que há raios vindos do próprio vulcão. Imagine todas aquelas cinzas, gás e fumaça saindo da cratera. E em seguida, adicione um pouco de eletricidade a essa mistura. Isso fará com que toda a cena pareça realmente bizarra. Não é à toa que esse fenômeno é chamado de tempestade suja. Agora, que tal nuvens que parecem ondas? Essas são chamadas de nuvens asperitas. E geralmente ficam bem perto do solo, ao contrário das normais do dia a dia. O nome vem da palavra aspero, do latim, e se traduz como rugoso ou desigual.
Em raras ocasiões você pode ver essas nuvens quando o tempo está calmo, mas elas estão principalmente associadas a tempestades. Aparecem em condições atmosféricas instáveis e, surpreendentemente, não produzem chuva. Mesmo que se pareçam com nuvens escuras semelhantes às de tempestades, também criam padrões aleatórios, fazendo seus olhos pensarem que você está debaixo da água, olhando para a superfície do mar. Outro tipo impressionante de nuvem é chamado de mamatos. O que o torna tão especial é uma série de protuberâncias que emergem da base. Uma vez que essa nuvem entra em um nível na atmosfera onde a direção do vento muda, você pode ver padrões parecidos com ondas no céu. A Austrália é um lugar perfeito para os surfistas, mas nem todas as ondas de lá são de água. Perto de uma cidade chamada Hayden, há uma onda misteriosa feita de rocha. Esta formação granítica é de supostamente 2,63 bilhões de anos atrás. Isso é muito antes de os dinossauros começarem a circular pelo planeta. Com 15 metros de altura e 110 metros de comprimento, ela se formou como resultado de dois processos, intemperismo e erosão. Há sedimentos mais macios na base, que foi quimicamente intemperizada pelas águas subterrâneas. Ventos e chuvas fizeram o resto do trabalho, causando a erosão do resto da formação. As listras vermelhas, amarelas e cinzas são de hidróxido de ferro, carbonatos e outros compostos químicos que foram arrastados pela chuva. Se você chegou na Austrália, então fique um pouco mais. Há mais um lugar aqui que não parece de verdade. No entanto, é preciso voar sobre ele se quiser a melhor imagem. Na parte ocidental do país, cercado por bosques verdes, há uma série de lagos, todos de um tom impressionante de rosa brilhante. O mais famoso deles é o Lago Hillier, um reservatório de água de 610 metros de comprimento. Ele é cercado por areia e uma floresta de eucaliptos. Isso faz com que as tonalidades similares a desenho animado do local se destaquem ainda mais. Uma das muitas teorias que explicam a cor desses lagos misteriosos está relacionada às algas. Elas parecem reunir altos níveis de uma substância chamada beta-caroteno, que possui um pigmento vermelho alaranjado. Outra explicação envolve as halobactérias, micro-organismos que às vezes parecem vermelhos. Mesmo que você não goste de voar, os lagos são ótimos para nadar. Eles não são tóxicos, embora tenham muito sal. Isso significa que é possível flutuar facilmente, e a água não danificará sua roupa de banho. Durante o inverno, no norte do Canadá, um fenômeno bizarro acontece no Lago Abraham, em Alberta. Debaixo da superfície de gelo, você pode identificar alguns objetos estranhos que parecem águas vivas congeladas. Definitivamente não é o caso, pois essas formações assustadoras são apenas bolhas de metano congeladas. Elas são bolsões de gás que ficaram presos debaixo d'água depois que o lago congelou, e aparecem quando folhas e grama caem na água e as bactérias as digerem. Esse processo as transforma em metano. O fenômeno é tão bonito e estranho quanto perigoso. Os bolsões de metano podem facilmente se tornar altamente inflamáveis. Quando as temperaturas sobem durante a primavera, o gelo derrete e essas bolhas começam a estourar e borbulhar. É uma visão espetacular de se observar. Imagine um lago cheio de refrigerante. Apenas lembre de não levar nenhuma fonte de ignição. Pode ser muito perigoso. Você pode conferir esse tipo de lago em todo o Parque Nacional de Banff, no Canadá. A natureza muitas vezes tende a fazer sua própria música. Basta ouvir o som dos grilos à noite ou o barulho suave de uma cachoeira. Mas no condado de Bucks, na Pensilvânia, há um estranho fenômeno geológico que leva as trilhas sonoras da natureza a um nível completamente diferente. São as chamadas pedras sonoras, e os cientistas ainda não conseguem explicar esse comportamento incomum. Se você bater nessas rochas com um objeto pesado, como um martelo ou outra pedra, elas farão um som de campainha, como se fossem ocas, mas não são. O que torna as pedras sonoras ainda mais bizarras, além do som misterioso que fazem, é que nenhum animal quer ficar por lá, mesmo que as rochas sejam cercadas por uma densa floresta. Os cientistas ainda não conseguiram rastrear nenhuma atividade animal na área. Ainda mais impressionante é o fato de que, apesar de todas as árvores ao redor, não é possível encontrar nenhuma folha sobre as pedras. O que torna essas pedras tão pouco atraentes para os animais e para a vegetação ainda está em estudo. As estátuas Moai estão firmes e fortes há centenas de anos. Primeiro, as pessoas se esforçaram bastante para esculpir essas grandes esculturas. Depois, simplesmente pararam de fazê-las. Por que será?
Vamos investigar esse mistério. A Ilha de Páscoa, localizada a pouco mais de 4.000 quilômetros do leste do Tahiti, possui uma área de cerca de 160 quilômetros quadrados. Até hoje, é uma das mais isoladas do mundo. Antes, era coberta por florestas cheias de árvores e samambaias diferentes. Mas quando os primeiros humanos chegaram, cerca de 400 anos depois de Cristo, o verde passou a desaparecer aos poucos. E no início dos anos 1250 depois de Cristo, as estátuas Moai começaram a surgir em todos os lugares dali. Elas eram feitas com diferentes tipos de rocha, cinzas vulcânicas prensadas, basalto, traquito e escória vermelha. Por ser uma ilha vulcânica, esses eram os únicos materiais disponíveis. E assim que os construtores concluíam seu trabalho, cobriam as esculturas com pedra pómez. Os rostos delas são diferentes, mas há algo em comum: as expressões fechadas e narizes largos. Os braços foram esculpidos junto ao corpo, algumas possuem chapéus em cima das cabeças. Há quase 900 estátuas espalhadas pela ilha, de tamanhos diferentes. A altura média é de 4 metros e as maiores chegam a ter 10 metros de altura e 82 toneladas de peso. Pelo fato de terem rostos diferentes, especula-se que sejam representações e homenagens a ancestrais, chefes e outras pessoas importantes que viveram na ilha. Mas sem qualquer evidência, fica praticamente impossível descobrir a verdadeira finalidade delas. Antes, elas ficavam lindamente dispostas pelo litoral, vigiando as pessoas nos acampamentos. As costas delas ficavam viradas para o mundo espiritual do mar. Quando os europeus descobriram esses monumentos, nos anos 1700, muitos já estavam caídos. E a construção deles havia parado muito antes disso. Foi necessário muito esforço para fazer essas esculturas. Artesãos profissionais passaram um bom tempo esculpindo lentamente as estátuas com ferramentas básicas. Uma equipe de até 6 pessoas trabalhava duro durante um ano inteiro para fazer apenas uma delas. Depois, era preciso transportá-la para um local especial na ilha, percorrendo uma distância de quase 18 quilômetros. Com a ajuda de datação por carbono, especialistas conseguiram descobrir que as estátuas começaram a surgir em 1250 d.C. E aí, de repente, em 1500 mais ou menos, o processo simplesmente parou. Os criadores dos monumentos largaram seus cinzéis onde os estavam usando. E só um quarto de todas as esculturas foram transportadas para onde deveriam ficar. Metade delas ainda continua na pedreira, enquanto outras foram abandonadas no chão, no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu na ilha e fez todos perderem o interesse pelas estátuas. Há muitas teorias sobre o que poderia ter acontecido e a maioria tem a ver com o desmatamento. Os moradores de Páscoa podem ter usado madeira para transportar as esculturas pelo local. Eles certamente fizeram isso com a ajuda de trenós e cordas, com troncos para rolar as obras ou com canoas para fazê-las flutuar. A mata começou a ficar desfalcada. As árvores levavam muito tempo para crescer e ratos comeram a maioria das sementes. As pessoas usavam madeira para muitas coisas e precisavam dela não só para atividades práticas, mas também para criar outras estátuas. Outro motivo que pode ter feito os moradores locais pararem de esculpir as esculturas foi a dedicação a outros projetos. Jardins especializados de pedra estavam se tornando cada vez mais comuns com o crescimento da população. Eles eram ótimos para o solo, mantendo-o aquecido e fertilizado ao mesmo tempo. Os habitantes gastaram muito tempo e esforço fazendo esses jardins de pedra, então tiveram que deixar a construção e deslocamento de estátuas de lado. Outra teoria sugere que as crenças do povo mudaram ao longo dos anos. Supõe-se que os moradores viam as obras como uma conexão com seus ancestrais, mas depois de algum tempo, rituais que mostravam força e resistência se tornaram mais populares. E com eles, os habitantes de Páscoa começaram a esculpir imagens relacionadas às aves marinhas, que se tornaram os principais animais de lá. As pessoas começaram a acreditar que estavam sendo cuidadas por seus ancestrais através dos pássaros e não das estátuas. Então, não fazia sentido continuar a construí-las. Qualquer uma dessas teorias pode ser verdadeira, mas o problema mesmo era que uma ilha tão pequena não conseguia comportar uma população em crescimento. Então, o que antes era um terreno exuberante, cheio de verde, se tornou uma paisagem desértica. Nos primeiros séculos, as pessoas se valiam dos recursos que a floresta fornecia, mas a agricultura ganhou mais importância após 1550, quando as florestas desapareceram. Tribos que antes trabalhavam juntas para construir monólitos fantásticos passaram a competir umas com as outras. Durante essa disputa por território e recursos, as estátuas Moai foram derrubadas, pois as pessoas queriam reduzir sua importância.
Ao longo dos séculos seguintes, todas as obras estavam no chão, mas nem todas propositalmente. Muitas caíram naturalmente após anos de abandono. Algumas até foram parar dentro do mar que cerca a ilha. E lá ficaram por um bom tempo. Mas essas últimas tiveram mais sorte. Foram reerguidas para serem admiradas por turistas do mundo todo. Se você resolver viajar para conhecer esse local isolado, provavelmente a primeira pergunta que vai se fazer não é como as estátuas foram feitas ou como foram transportadas. Sua dúvida será: como é que alguém conseguiu chegar neste fim de mundo? Foi um dos maiores feitos da história. Os polinésios fizeram coisas extraordinárias. Desde os anos 1500 a.C., esse povo velejador começou a explorar o mundo. Com as invenções marinhas mais avançadas de sua época, eles navegavam usando catamarãs e canoas, começando pelo sudeste da Ásia e habitando muito mais lugares ao longo do Pacífico. O local mais ao norte em que viveram foi o Havaí, em 900 a.C., e a extremidade sul habitada por eles foi a Nova Zelândia, em 1200 a.C. A jornada mais distante para o leste foi, claro, a Ilha de Páscoa. Em poucas centenas de anos, esses primeiros navegantes habitaram uma área de milhares de quilômetros quadrados. Eles simplesmente memorizavam onde estiveram antes e, assim, conseguiam navegar pelo oceano. Para isso, usavam uma vasta gama de técnicas. Assistiam ao sol nascer e se pôr durante o dia e se guiavam pelas estrelas à noite. Se estivesse nublado e os navegantes não conseguissem se orientar visualmente, usavam outros métodos brilhantes. Eles observavam os movimentos das correntes marítimas, os formatos das ondas e também a bioluminescência na água. Esses sinais os ajudavam a encontrar onde ilhas específicas estavam localizadas. Esses desbravadores até entendiam como os pedaços de terra e atóis ao longe causavam interferência no ar e no movimento marinho. As aves também lhes davam alguns sinais. Algumas migravam longas distâncias de uma ilha para outra, dando aos viajantes uma noção visual da rota que deveriam seguir. Outros tipos tinham horários específicos para se alimentar, então os marinheiros sabiam quando e onde elas caçavam e as seguiam. Os vikings certamente são famosos por suas habilidades de navegação, mas enquanto usavam uma bússola solar, os primeiros polinésios confiavam inteiramente no conhecimento que tinham da natureza e se deixavam guiar por ela. As habilidades deles eram tão avançadas que, em 1769, o capitão James Cook, um explorador inglês, até contratou um navegador polinésio devido a seu conhecimento profundo dos mares. Mas o mais surpreendente foi quando o homem desenhou um mapa de cabeça. Ele cobriu uma área de 3.200 quilômetros de extensão. Nessa região, havia 130 ilhas e o navegador conhecia 74 delas por nome. No começo da viagem, o capitão Cook não deu muito ouvidos aos conselhos do polinésio. Mas ao fim da jornada, estava impressionado e até reconheceu os polinésios como possivelmente a tribo mais distribuída na Terra. Dizem que esse lugar está repleto de dinheiro. Ele está ali há séculos, mas ninguém conseguiu tirá-lo dessa lista. Os caçadores de tesouros têm se encantado com esse lugar desde 1795. Muitas pessoas tentaram a sorte procurando o tesouro que poderia estar escondido ali pelos piratas espanhóis ou até mesmo pelos cavaleiros templários. Mas hoje é impossível chegar lá, pois é um local privado, então tudo o que você pode fazer é reservar um passeio marítimo ao redor dessa ilha. Você também pode dar uma olhada em um reality show de TV estrelado pelos irmãos Ladina, Rick e Marty, que são uma equipe de entusiastas em busca dos tesouros de Oak Island, na Nova Escócia, Canadá. Sim, parece que não há lugar onde os produtores de TV não possam chegar. Uma das descobertas mais famosas foi o chamado Money Pit. Apesar do nome promissor, ele não estava cheio de dinheiro. Agora temos que pular para 200 anos atrás. O Money Pit foi encontrado pela primeira vez por um garoto de 16 anos em 1795. Um dia, Daniel McGuinness foi pescar em Oak Island. Ele viu uma árvore lá, nenhuma surpresa. Era um carvalho e tinha marcas estranhas. As árvores não pareciam ser naturais, então Daniel decidiu verificar a área. Ele então viu um pedaço de terra afundado e começou a cavar imediatamente. Seus dois amigos o ajudaram, mas em vez de tesouros, os rapazes encontraram apenas troncos colocados no subsolo em intervalos regulares. Parecia um lugar onde alguém poderia esconder dinheiro ou joias, mas nada de precioso foi encontrado. No entanto, havia algo curioso naquele poço. Alguém encontrou uma pedra de granito lá, que continha uma inscrição gravada. Houve muitas tentativas de decodificá-la, mas a maioria delas fracassou.
Há uma tradução, porém, que diz 40 metros abaixo, 2 milhões de libras estão enterrados. Sim, McGuinness e seus amigos deveriam ter cavado mais. A próxima coisa divertida sobre o Money Pit é a fibra de coco encontrada lá embaixo. Dizem que grandes quantidades dessa fibra foram achadas a uma profundidade de 18 metros. Talvez isso não o surpreenda, mas preciso lembrá-lo de uma coisa. Oak Island fica na Nova Escócia, Canadá. Coqueiros não crescem lá. O mais próximo fica a cerca de 2.400 quilômetros da Nova Escócia, o que torna óbvio que alguém trouxe essa fibra propositalmente. Os pesquisadores tiveram a ideia de que a fibra de coco poderia ter sido usada para fazer cordas e descer todos os tesouros pelo poço. A seguir temos não um, mas 2 mistérios. No final do século XIX, a Oak Island Treasure Company estava inspecionando e escavando minuciosamente a ilha. Todos acreditavam que algo enorme estava escondido lá. Esses caras conseguiram perfurar 46 metros no subsolo. É como se fossem 15 sinais de parada empilhados. Você deve ter imaginado que eles não encontraram quilos de ouro e diamantes. Mas encontraram um manuscrito. Há uma teoria que afirma que se trata de um dos manuscritos perdidos de Shakespeare. Alguns cientistas acreditam que ele foi escondido lá pelo escritor e cientista Francis Bacon, o verdadeiro autor das obras de Shakespeare. Sim, há rumores de que foi Francis e não William quem escreveu todas as peças e os sonetos, mas não há provas de que tenha sido realmente assim. O Money Pit pode ser o poço mais popular em Oak Island, mas não é o único e nem o primeiro. Antes da descoberta do Money Pit, os caçadores de tesouros estavam perfurando em Smith's Cove. Enquanto estavam represando lá, encontraram uma peça de madeira. Era uma formação em U que tinha números romanos. Depois de uma inspeção mais minuciosa, os especialistas perceberam que ela era supostamente datada de 1769. O Money Pit foi descoberto 26 anos depois. Esse fato criou muitas especulações de que essa estrutura poderia ter sido parte do verdadeiro poço com tesouros que todos estavam procurando. Agora dê uma olhada nesta moeda templária. Ela não foi a primeira descoberta na ilha, mas foi crucial de alguma forma. Mesmo que isso não pareça grande coisa hoje em dia, na época medieval essas moedas acumulavam uma quantidade insana de riqueza. Em geral, elas eram armazenadas em fortalezas europeias. Para os caçadores de tesouros, essa moeda era um sinal claro de que havia mais a ser encontrado na ilha. A lógica é simples. Se há uma moeda desse tipo, deve haver algo mais. E eles estavam certos, essa não foi a única descoberta dos templários. Na costa sudoeste da ilha foi encontrado um virote. Os especialistas dizem que ele data do século XIII, mas, mais uma vez, isso não era algo que os caçadores de tesouros estavam procurando. Mais algumas moedas foram encontradas na ilha. Ricky e Marty Ladina recuperaram essa preciosa peça de um pântano. A moeda é feita de cobre e, desta vez, é originária da Espanha. Quando ela foi encontrada, os irmãos Ladina só conseguiram ver o número 8 gravado nela. Mais tarde, porém, alguns especialistas estudaram essa moeda e afirmaram que ela foi fabricada por volta do século XVII. Eles conseguiram limpá-la bem e viram a data de 1652 gravada no verso. Há uma teoria que afirma que os exploradores espanhóis encontraram um tesouro, mas o esconderam em vez de levá-lo ao rei. Portanto, talvez essa moeda tenha caído de um baú cheio de moedas e joias e seja parte do tesouro que todos estavam procurando. Ou alguém pode tê-la perdido acidentalmente enquanto procurava o tesouro. Quem sabe? Outro famoso caçador de tesouros é Gary Drayton. Gary e sua equipe, com Rick Ladina, encontraram 2 moedas enquanto faziam a detecção de metais na ilha. Eram moedas do rei Charles II Britânia do século XVII. Uma delas tinha uma inscrição bem clara, afirmando que a moeda havia sido cunhada em 1771. Outro tesouro do pântano, possivelmente de origem espanhola, também está aqui. Desta vez é um anel de prata. Um especialista o estudou de perto e relatou que ele havia sido consertado 2 vezes. O anel foi aumentado uma vez e também diminuído uma vez. Ele é decorado com um desenho floral, que era popular na Europa na década de 1730. Entre todas as outras coisas curiosas, Ricky e Marty Ladina encontraram um botão de prata no ponto Isaac. O ponto é bastante antigo, supostamente data de meados do século XVIII, e o famoso Money Pit foi descoberto mais tarde. É por isso que não foi uma grande descoberta. Ele poderia simplesmente pertencer a algum fazendeiro que criava gado pacificamente na ilha. Não há registro oficial de nenhum baú cheio de pedras preciosas e moedas encontrado em Oak Island, mas os entusiastas encontraram algumas joias lá. Primeiramente, a equipe encontrou um broche com uma magnífica gema vermelha. Eles erroneamente pensaram que se tratava de um rubi, mas um gemologista profissional afirmou que era uma granada.
A peça era feita de prata e também bastante antiga. Os especialistas acreditam que foi feita por volta dos anos 1500 ou 1600. Outro broche que encontraram não tinha nenhuma pedra preciosa, mas portava um design intrincado. É um broche com o desenho de uma folha e uma corda ornamentada. Há 13 ramos da folha, o que instantaneamente criou mais mistério para toda a caça ao tesouro. Em primeiro lugar, há uma escultura com uma árvore de 13 galhos em uma rocha na costa norte da ilha. Além disso, muitas pessoas acreditam que o número 13 é importante para os Cavaleiros Templários. Os entusiastas também encontraram um broche não muito longe do local onde Daniel McGuinness, o cara que encontrou o Money Pit, morava. O broche foi mostrado a um gemologista profissional, Charles Lilton Brain. Ele teve que informar a equipe que não havia nenhuma pedra preciosa adornando essa peça de joalheria. De fato, a pedra que parecia ser uma gema era apenas um pedaço de vidro. No entanto, ele foi processado usando uma técnica especial, portanto, era vidro com chumbo. Os entusiastas decidiram estudar ainda mais o broche e descobriram que parte dele era feita de ouro. Os especialistas afirmam que o broche data do século XIV. Seria ele o tesouro que todos estavam procurando? Ei, se você acha que Stonehenge é um dos monumentos de pedra mais antigos de todos os tempos, deixe-me apresentá-lo a Göbekli Tepe. Aperte o cinto, temos que viajar para a Turquia para conhecer esse cara muito velho. Sim, ele é muito velho para viajar. Brincadeiras à parte, Göbekli Tepe é um sítio arqueológico localizado no sudeste da Turquia que remonta ao período Neolítico, por volta de 10.000 a.C. É considerado uma das descobertas arqueológicas mais antigas e significativas dos últimos tempos. O sítio é composto por uma série de estruturas circulares e retangulares feitas de pilares de pedra. Ele se parece com seu irmão mais novo, Stonehenge. Alguns desses pilares são decorados com esculturas complexas de animais e outros símbolos. Agora você pode se perguntar, ei, por que diabos eles fizeram um edifício tão fascinante? Qual era seu propósito? Desculpe, não tenho resposta para isso. O propósito do local ainda é desconhecido, mas acredita-se que tenha sido um centro cerimonial para os povos antigos que viviam na área. A descoberta de Göbekli Tepe desafiou crenças de longa data sobre o desenvolvimento da civilização humana, pois sugere que sociedades complexas podem ter surgido muito antes do que se pensava. Arrume suas coisas, nossa viagem está apenas começando. Próximo destino, Masada. É uma antiga fortaleza localizada em Israel, em um planalto com vista para o Mar Morto. Ei, olhe para essa vista! Espetacular, não é? Ela foi construída pelo rei Herodes o Grande no século I a.C. e foi construída de forma muito inteligente. Dentro da fortaleza havia várias instalações, como armazéns, quartéis, um palácio e um conjunto de cisternas com capacidade para armazenar aproximadamente 40.000 metros cúbicos de água da chuva. As pessoas que viviam no local acreditavam que o escoamento coletado de um único dia de chuva poderia fornecer sustento para mais de 1.000 pessoas por um período de 2 a 3 anos. O acesso à fortaleza era limitado a 3 caminhos íngremes e sinuosos que levavam a portões fortificados. Ainda assim, em um determinado momento, a fortaleza foi ocupada por pessoas que haviam fugido de Jerusalém depois que a cidade foi capturada pelos romanos. Eles resistiram aos invasores por vários meses, mas acabaram sendo derrotados. Mas essas pessoas não se renderam. Não posso dizer que houve um final feliz, mas a história de Masada se tornou um símbolo de resistência e bravura. Hoje, Masada é uma atração turística popular e um patrimônio mundial da Unesco. O próximo voo será curto. Vamos dar um pulo no Egito para ver o complexo do Templo de Karnak. Trata-se de um vasto complexo de templos egípcios antigos localizado na cidade de Luxor, no Egito. Foi construído durante um período de 2.000 anos e cobre uma área de mais de 0,8 km². O complexo é dedicado à adoração da divindade Amendoa-Rocha, Amun-Ra, que foi um dos centros religiosos mais importantes do Antigo Egito. O complexo de templos de Karnak é composto por vários templos, capelas e outros edifícios, incluindo o grande templo de Amon, o templo de Khonsu e o templo de Ptah. O grande templo de Amon é o maior e mais impressionante templo do complexo, com colunas enormes, estátuas e outras decorações. Uma das características mais famosas do complexo do Templo de Karnak é a Avenida das Esfinges, uma longa avenida ladeada por estátuas de esfinges que vai da entrada do complexo até o grande templo de Amon. Outra característica notável é o Hypostyle Hall, que é um salão enorme com 134 colunas com mais de 21 metros de altura. O complexo do Templo de Karnak é uma atração turística popular e um patrimônio mundial da Unesco.
é considerado um dos sítios arqueológicos mais importantes do Egito e oferece uma visão fascinante da religião e da cultura do Antigo Egito. Ei, não podemos embarcar no próximo voo e deixar o Egito até vermos a Pirâmide de Djoser. A propósito, ela tem outro nome, também é conhecida como Pirâmide de Degraus. Esse antigo sítio egípcio está localizado em Saqqara. Foi construído no século 27 a.C. para o faraó Djoser por seu arquiteto Imhotep, que é considerado uma das figuras mais importantes da história egípcia. Os cientistas acreditam que essa pirâmide é a primeira estrutura monumental construída inteiramente de pedra e é um exemplo importante da arquitetura egípcia primitiva. Originalmente, a pirâmide tinha 61 metros de altura e era cercada por um complexo de edifícios e pátios. Ela foi construída em 6 camadas, cada uma menor do que a anterior, o que lhe confere uma aparência distinta de degraus. A pirâmide foi usada como local de sepultamento do faraó Djoser e era cercada por uma vasta necrópole que continha os túmulos de muitos outros oficiais importantes. A pirâmide de Djoser passou por várias reformas e acréscimos ao longo dos séculos, incluindo a adição de um revestimento de calcário que cobria a estrutura original em degraus. No entanto, grande parte da pirâmide foi destruída com o tempo, e atualmente apenas o núcleo central permanece. Apesar disso, ela continua sendo um importante sítio arqueológico e uma atração turística popular no Egito. Muito bem, estamos prontos para seguir em frente. Há mais uma descoberta bem recente que temos que ver hoje. A Torre de Jericó só foi descoberta durante escavações nas décadas de 1950 e 1960. Trata-se de uma antiga torre de pedra localizada na cidade de Jericó, na Cisjordânia. Assim como o Göbekli Tepe, acredita-se que essa seja uma das estruturas de pedra mais antigas do mundo, datando de aproximadamente 8.000 a.C. A torre tem mais de 8,5 metros de altura. É composta de 2 seções principais, uma torre interna e uma torre externa, que são conectadas por uma série de escadas. O propósito da Torre de Jericó não é totalmente claro, mas acredita-se que ela tenha servido como estrutura defensiva ou torre de vigia. Ela também pode ter tido um significado religioso, pois estava localizada perto de uma fonte sagrada. A Torre de Jericó é um importante sítio arqueológico e forneceu informações valiosas sobre o início da história da civilização humana. Ela está aberta aos visitantes e é um destino popular para turistas interessados em história antiga. Esse local antigo chamou a atenção até mesmo da Netflix, que fez um filme que se passa em Mohenjo-Daro. Esse local foi um importante centro da civilização do Vale do Indo, no atual Paquistão. Mohenjo-Daro foi uma das maiores cidades do mundo antigo, com uma população estimada em cerca de 40 mil habitantes em seu auge. Acredite, deve ter sido uma megalópole maluca naquela época. A cidade era notável por seu avançado planejamento urbano, com sofisticados sistemas de drenagem e saneamento, e por sua impressionante arquitetura, incluindo o grande banho e o celeiro. Mohenjo-Daro foi abandonada por volta de 1900 a.C. e suas ruínas só foram redescobertas na década de 1920. Hoje é um patrimônio mundial da Unesco e um importante sítio arqueológico para o estudo da antiga civilização do sul da Ásia. Estamos indo para um país minúsculo que tem uma história impressionante. Bem-vindo a Malta! Os templos de Gantia são um sítio neolítico localizado na ilha mediterrânea de Gozo. Eles são provavelmente uma das estruturas independentes mais antigas do mundo, datando de cerca de 3.600 a 3.200 a.C. Os templos consistem em 2 estruturas megalíticas, cada uma com várias salas e altares. O nome Gantia significa Torre do Gigante em maltês, pois as pessoas acreditavam que somente gigantes poderiam ter construído estruturas tão grandes. Acredita-se que os templos tenham sido usados para fins religiosos e são considerados um importante exemplo de arquitetura pré-histórica. Eles foram incluídos na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1980. Você deve estar muito cansado, mas há mais um lugar que temos que visitar hoje. Nosso avião já está pousando na Armênia e estamos aqui para ver o Templo de Garni. Este está bem preservado. Esse templo data do século I d.C. Ele foi construído pelo rei Tiridates I como uma dedicação à divindade do sol Mir. Infelizmente, o templo foi destruído no século XVII durante um terremoto, o que é bastante comum nessa área, mas foi reconstruído mais tarde no século XX. Hoje, ele é uma atração turística popular e está listado como Patrimônio Mundial da Unesco. Era o dia 10 de abril de 1912. Richard tinha acabado de partir de Southampton, na Inglaterra, a bordo do navio mais famoso da época, apelidado de Inafundável.
Como recém tinha acabado de presenciar uma quase colisão com o SS City de Nova York, ele decidiu escrever para sua esposa e relatar o infeliz e assustador ocorrido. "Minha querida Sal", escreveu ele, "saímos ontem depois de muita confusão. Mal sabia ele que apenas 4 dias depois, tanto sua caneta quanto o navio em que estava estariam perdidos para sempre no fundo do Oceano Atlântico Norte. Isso foi algum tipo de mau presságio? Richard realmente previu o que estava prestes a acontecer com o navio em que estava? Caso você ainda não tenha percebido, o Sr. Richard Geddes estava a bordo do Titanic no dia em que escreveu a carta para sua esposa. No dia 14 de abril de 1912, o navio desapareceu para sempre. Junto com ele, tantos segredos e tesouros foram parar no fundo do oceano. Demorou até 1985 para que os destroços do navio fossem finalmente redescobertos usando tecnologia de sonar de última geração. Desde então, milhares de itens do Titanic foram recuperados, e muitos deles foram expostos ou leiloados. Coisas como joias, um colete salva-vidas, um cardápio do restaurante do navio, ou até mesmo um pedaço do carpete da cabine de primeira classe cativaram a atenção do público, assim como as muitas histórias das pessoas a bordo. Cientistas até tentaram criar estratégias para recuperar o Titanic para estudá-lo adequadamente e impedir que ele se danificasse cada vez mais no fundo do oceano. Alguns sugeriram encher o que resta do navio com bolas de ping-pong para fazê-lo flutuar, enquanto outros até consideraram injetar 180 mil toneladas de vaselina. Outra ideia era usar 450 mil toneladas de nitrogênio líquido para prendê-lo em um iceberg que flutuaria até a superfície. Mas por fim, tiveram que abrir mão de todas essas estratégias em potencial, já que o Titanic está frágil demais para ser recuperado. O transatlântico pode ser um dos navios mais interessantes no fundo do oceano, pelo menos na cultura popular, mas os mergulhadores de águas profundas têm muitas outras histórias para compartilhar. Aviões também chegam às vezes ao fundo do oceano. Mergulhadores de águas profundas em Oahu, no Havaí, encontraram os destroços de um avião F-4U Corsair. Ele parece ter caído no oceano em 1946, pois não tinha combustível suficiente. Se você puder mergulhar fundo o suficiente, poderá até tropeçar em estátuas e artefatos perdidos, como os encontrados no único parque arqueológico subaquático do mundo, na costa de Nápoles, na Itália. Ele apresenta as ruínas da antiga cidade romana de Baia. As estátuas encontradas aqui são, no mínimo, de tirar o fôlego. Em uma reviravolta irônica dos acontecimentos, alguns dos equipamentos que pretendíamos usar para nos levar à Lua ficaram perdidos no fundo do mar por muito tempo. Mas como isso aconteceu? Começando no final dos anos 1960 e terminando no início dos anos 70, muitos foguetes Apollo foram lançados para orbitar a Terra e a Lua. Ao atingir altitudes de cerca de 60 quilômetros, a primeira parte da espaçonave, incluindo os motores, precisava se separar. As pessoas pensavam que esses componentes haviam sido destruídos ou perdidos para sempre, mas foram mesmo? Em 2012, uma equipe de especialistas descobriu vários motores de foguete a 4 quilômetros da costa da Flórida. Desde então, eles passaram por um plano de renovação de 2 anos e agora estão em exibição no Museu de Voo de Seattle. Você pode imaginar se deparar com uma cidade inteira debaixo d'água? Em 2001, uma cidade perdida foi descoberta no Golfo de Cambai, na costa da Índia. Alguns arqueólogos acreditam que seja a cidade mais antiga da história. Em comparação, ela é quase do tamanho de Manhattan e possui paredes maciças e até praças. Foram encontradas peças de escultura, obras de arte e até mesmo o que parecia ser móveis de madeira antigos, que se acredita serem de 9.500 anos atrás e 5.000 anos mais velhos do que qualquer cidade descoberta anteriormente. Ok, que tal um rio subaquático? Não consigo nem imaginar como seria, mas alguns mergulhadores de profundidade afirmam tê-lo visto ao sul de Tulum, no México. Isso é possível mesmo? Bem, não realmente, já que o cenote Angelita não é um rio verdadeiro, mas um tipo muito especial de ilusão de ótica. Ele é formado por uma haloclina, ou seja, uma nuvem de sulfeto de hidrogênio no fundo dessa caverna submarina. Parece que você pode nadar através dessa nuvem e que isso faz você se sentir como se estivesse nadando em um corpo de água corrente. Nem todas as coisas descobertas debaixo d'água são objetos inanimados. Alguns deles são realmente criaturas marinhas bastante assustadoras. Uma água-viva pode não estar na sua lista de coisas a serem observadas se você não puder evitar as ferroadas. Mas essa gigante, também conhecida como água-viva juba de leão, é a maior espécie conhecida do seu tipo. Justamente, você só poderá vê-la se acontecer de mergulhar nas águas do Ártico, norte do Atlântico e norte do Pacífico.
Você certamente vai percebê-la, pois ela mede 36 metros do topo até a ponta de seus tentáculos. Quando se trata de mergulho em alto mar, muitas pessoas procuram descobrir algum tesouro perdido. Um mergulhador teve a sorte de literalmente ganhar na loteria quando encontrou quase $1 milhão de um tesouro no fundo do mar. Isso foi em 2015, quando esse sortudo estava nadando na costa da Flórida. O que ele encontrou, você pergunta? Bem, cerca de 51 moedas de ouro, 12 metros de corrente de ouro e uma única moeda rara que foi feita personalizada para o rei da Espanha, Filipe IV. Falando em pessoas procurando por tesouros perdidos, mergulhadores às vezes também encontram navios piratas. Em 2015, eles descobriram na costa da Colômbia um desses naufrágios piratas que era do século VIII. O valor desse navio esquecido foi estimado entre 4 bilhões e 17 bilhões de dólares, pois continha tesouros, pedras preciosas, ouro e inúmeros outros itens realmente valiosos. Em comparação, uma ilha inteira nas Bahamas está em disputa por 75 milhões de dólares. Um computador é a última coisa que você esperaria descobrir debaixo d'água, certo? E esse não é um computador normal, mas um bem antigo. No entanto, alguém encontrou ele entre 1900 e 1901 no local de um naufrágio localizado em uma ilha grega. Os pesquisadores acreditam que essa estranha engenhoca de pedra seja a forma mais antiga de um computador. Ele foi projetado para servir a muitas finalidades, como prever posições astronômicas e eclipses no calendário. Como a humanidade perdeu a maior parte da tecnologia usada naquela época, foi maravilhoso redescobri-lo tantos anos depois. Ele nos permitiu reunir muitas das realizações dos antigos gregos. O computador está agora no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, caso você queira verificá-lo pessoalmente. Esse deve ser um dos lugares mais misteriosos da Terra. Chama-se Fossa das Marianas e é a parte mais profunda dos oceanos do nosso planeta. Nós realmente não sabemos quão profunda ela é, pois é muito difícil de medir, mas tem cerca de 11 quilômetros de profundidade, ou 5 vezes mais que o Grand Canyon. Esse enorme buraco subaquático foi estudado em 1875 usando uma corda pesada. Em 2012, o diretor de cinema canadense James Cameron chegou ao fundo dele na embarcação submersível Deep Sea Challenger. Algumas das criaturas mais bizarras do planeta vivem nesse lugar, incluindo o polvo dumbo, um pepino do mar e o tubarão duende. A Fossa das Marianas recebeu esse nome devido às vizinhas Ilhas Marianas, que são chamadas Las Marianas em homenagem à rainha espanhola Mariana da Áustria.